que significa capacidade legal conglobante das pessoas com deficiência? O que é, afinal, a tomada de decisão apoiada? E por que ela é tão desconhecida ainda hoje? O que são medidas de apoio ao exercício da capacidade legal da pessoa com deficiência? Como o direito responde às necessidades das pessoas com deficiência? Meu nome é Jaqueline Lopes Pereira e essa é a minha nanoclass sobre tomada de decisão apoiada. Olá! Hoje vamos trabalhar com o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Para a nossa nanoclass de hoje, nós traremos algumas questões. A primeira delas, o que é a capacidade legal das pessoas com deficiência e o que significa o seu sentido conglobante? O que são medidas de apoio à pessoa com deficiência psíquica ou intelectual? De que se trata? O que significa a tomada de decisão apoiada? E por que, afinal de contas, a tomada de decisão apoiada ainda é tão desconhecida? Para a compreensão desse tema, nós precisamos apresentar alguns pressupostos que nortearão o recorte metodológico para responder às perguntas da nossa nanoclass. Primeiro, nós partiremos de uma compreensão de unidade sistemática do direito, isto é, a compreensão de que os direitos das pessoas com deficiência não se limitam apenas ao que está na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou na Constituição, ou no Código Civil. Em segundo lugar, a nossa proposta será adotar uma visão crítica, que compreenda os direitos das pessoas com deficiência sob a perspectiva dos direitos civis na qualidade de verdadeiros direitos humanos. Por sua vez, esses direitos humanos serão tidos na compreensão de processos, na concretude da visão da teoria crítica. Nesse sentido, de acordo com o autor Joaquim Herrera Flores, direitos humanos devem ser encarados como verdadeiros processos de luta, de reconhecimento, de constante afirmação. Em terceiro lugar, outro pressuposto que é importante para a nossa digressão é destacarmos que o texto positivado, isto é, o texto da Convenção, da Constituição Federal, do Código Civil, da Lei Brasileira de Inclusão, não são o bastante. Eles são, claro, importantes marcadores, mas não bastam. A professora Lígia Zigiotti e a professora Ana Carla Harmachuk Matos apontam que os juristas têm uma função de não apenas buscar a incorporação de enunciados normativos ao ordenamento jurídico vigente, mas também é importante a reflexão acerca das reais condições contextuais de se reproduzirem os projetos de emancipação firmados em lei, na concretude sentida das pessoas com deficiência. Estabelecidos esses pressupostos, nós devemos nos questionar qual é o conceito de deficiência. Embora haja na literatura médica e das ciências sociais um conceito do que seja deficiência ou de pessoas com deficiência, nós vemos na Convenção um conceito jurídico, que se refere às pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito foi desenvolvido com a participação de grupos representativos, movimentos sociais de pessoas com deficiência, sob o lema Nada sobre nós sem nós, ou Nothing about us without us. Vemos então que esse é um conceito relacional, de uma perspectiva de modelo da deficiência em um sentido social. Essa visão de modelo social da deficiência foge daquela perspectiva patologizante do modelo médico. Por quê? Porque vê a deficiência como um impedimento dos indivíduos que, em interação com barreiras, encontram óbices à sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas o que representam essas barreiras? O que significam elas? O nosso artigo 3º, inciso 4º da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apresenta o que se compreende por barreiras. Elas são qualquer entrave, obstáculo,
atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e os exercícios de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão e à circulação com segurança, entre tantos outros. E as barreiras, elas podem ser barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras comunicacionais ou barreiras ainda informacionais. Veja-se que a deficiência pode então se manifestar a partir de diferentes formas de interação da pessoa com essas barreiras. Na nanoclass de hoje, faremos o recorte envolvendo as deficiências psíquicas ou intelectuais resultantes da interação de pessoas com deficiência, principalmente com barreiras comunicacionais, informacionais e atitudinais. Concluímos essa pequena introdução chamando a atenção para a composição da nossa sociedade. Em 2018, o IBGE chegou ao resultado de que há no Brasil 12,7 milhões de pessoas com deficiência. Isto significa 6,7% da população de nosso país. Desse contingente, em uma pesquisa de agosto de 2021, o mesmo instituto chegou ao dado de que 67% das pessoas com deficiência em nosso país não têm instrução adequada. Eis, portanto, o cenário social com as sobrepostas vulnerabilidades e barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência em nosso país, que é tão desigual. Agora, nós nos direcionaremos à primeira pergunta que norteará o nosso encontro de hoje, que tem muita pertinência aos estudiosos e estudiosas do direito civil. Para tanto, eu lerei o inciso 3º do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Diz esse dispositivo que os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Mas, afinal, o que é a capacidade legal das pessoas com deficiência e o que significa o seu sentido conglobante? Para responder essa pergunta, vamos nos recordar que, tradicionalmente, a noção de capacidade jurídica é classificada em capacidade de direito e capacidade de exercício ou de fato. A capacidade de direito se refere à possibilidade de se ter direitos, ou seja, o direito de ser sujeito perante a lei, como vemos no artigo 1º do Código Civil, em que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Já a segunda, a capacidade de exercício ou de fato, se refere à aptidão para a prática de atos da vida civil, e é onde reside a possibilidade de gradação das capacidades, como uma pessoa ser absolutamente ou então relativamente incapaz. O Código Civil brasileiro passou por alterações no regime das incapacidades que foram promovidas pela Lei Brasileira de Inclusão como desdobramentos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao lermos atualmente o nosso Código Civil, vemos que apenas as pessoas com menos de 16 anos serão consideradas absolutamente incapazes. Isso está lá no artigo 3º do nosso Diploma Civil. Isso quer dizer que saíram do rol dos incapazes os que, na redação original do Código Civil de 2002, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Aqui abro um parênteses para observar que, na atualidade, apenas as pessoas com menos de 16 anos serão consideradas absolutamente incapazes. Porém, há trabalhos científicos, há trabalhos e teses de doutorado que questionam também essa classificação, a exemplo da tese da professora doutora Lígia Maria Kopp. Mas voltando ao nosso tema, também houve uma mudança no artigo 4º do nosso Código Civil, que se refere aos relativamente incapazes. De acordo com a atual redação desse dispositivo, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e
os pródigos. Então, nós vemos que nosso país ele adota um tratamento da capacidade jurídica como capacidade de direito e capacidade de fato ou de exercício. Desse modo, a incapacidade poderá ser relativa ou então absoluta. Aqui eu observo que até o começo de janeiro de 2003, quando estava em vigência o Código Civil de 1916, havia atribuição da pessoa com deficiência o status de absolutamente incapaz. E no diploma de então, utilizavam-se termos como louco de todo gênero ou então surdos mudos que não poderiam exprimir sua vontade. Essas palavras condizem com o contexto em que foram feitas, elaborado esse texto do Código Civil de 1916, porém não tem mais lugar na realidade social contemporânea sob a égide da Constituição Federal de 1988 e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi através da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que o modelo social ganhou força jurídica a embasar importantes alterações nos ordenamentos jurídicos contemporâneos no que se refere à capacidade civil. O Comissariado de Direitos Humanos do Conselho da Europa apresenta didaticamente uma interessante explicação sobre esses enfoques dados à capacidade das pessoas com deficiência. São eles Status Approach, Outcome Approach e Functional Approach. O Status Approach, que nós podemos traduzir como um enfoque definidor de um status jurídico, refere-se à definição de uma pessoa como capaz ou incapaz. Por essa perspectiva, a deficiência equivale diretamente à incapacidade da pessoa em tomar decisões em sua vida. Há, nesse sentido, uma destituição da liberdade e da individualidade da pessoa com deficiência. Não se considera o grau de sua potencialidade cognitiva. Para ilustrar essa compreensão do enfoque do status, nós podemos trazer um trecho colhido do segundo tomo do Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda, em que o autor, no começo do século XX, observava que o profissional médico dirá apenas, sem outras considerações intermediárias, se o curatelado é ou não é incapaz. O autor ainda destacava que a loucura, aos olhos da lei, quaisquer que sejam sua etiologia e seus sintomas, tem como consequência necessária a incapacidade jurídica da pessoa. Então, nós vemos que esse modelo limita a liberdade de escolha e de autodeterminação da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual. O segundo modelo que nós observamos, o segundo enfoque dado pelo Comissariado de Direitos Humanos da União Europeia, é um modelo de substituição da vontade, ou Outcome Approach. Então, esse modelo ele admite a incapacidade relativa da pessoa com deficiência intelectual. Há um enfoque no resultado, qualificando-se as decisões da pessoa com deficiência como boas ou como ruins. O Comissariado de Direitos Humanos do Conselho da Europa evidencia o perfil paternalista autoritário desse sistema ao exemplificá-lo com o caso de uma pessoa com deficiência psicossocial que procura tratamento em hospital e se qualifica como boa a decisão dessa pessoa em iniciar a terapia. Contudo, se ela resolve parar esse tratamento, qualifica-se essa decisão como ruim. Portanto, esse sistema, essa perspectiva do Outcome Approach ou da substituição da vontade, acaba por entender que a pessoa com deficiência não pode, sozinha, tomar decisões de índole civil, existencial, patrimonial, por conta própria. Um terceiro deve tomar essas decisões em substituição à sua vontade. A terceira perspectiva, o terceiro enfoque, a compreensão da capacidade legal das pessoas com deficiência, é o enfoque funcional. Ele é voltado às aptidões ou potencialidades individuais das pessoas com deficiência. Por essa perspectiva, nas lições de Luiz Alberto Araújo e Carlos Pianowski, não mais se cataloga a pessoa com deficiência como incapaz ou como relativamente incapaz. Tampouco se estabelece a priori um juízo sobre sua capacidade com base em um enfoque pautado na razoabilidade de suas escolhas.
Há, portanto, uma atenção às suas potencialidades individuais. Em síntese, o enfoque funcional está atento às potencialidades individuais da pessoa com deficiência e exige instrumentos de apoio que sejam proporcionais às suas necessidades e colocados à disposição para a superação de barreiras comunicacionais e informacionais. De acordo com a autora Amita Danda, durante a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na primeira década do século XXI, a discussão foi intensa não no que se refere à garantia da capacidade de direito, mas justamente quanto à capacidade de exercício. Pois enquanto houvesse quem defendesse, por um lado, a supressão de qualquer referência a um sistema de substituição de vontade ou de guardianship, havia outras vozes de resistência à construção de medidas de apoio que superassem esse modelo de substituição da vontade. Então, como resultado do enfoque funcional e do modelo social, vemos a redação do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que, ao tratar do reconhecimento igual perante a lei, atribui deveres aos Estados-partes. Desse dispositivo, nós precisamos sublinhar os incisos 3º e inciso 4º. O inciso 3º do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê que os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio de que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Já o inciso 4º prevê que os Estados-partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício dessa capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Ainda aponta que essas salvaguardas deverão assegurar as medidas relativas ao exercício da capacidade legal que respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, com isenção de conflito de interesses ou de influência indevida, com a devida proteção da autoridade ou órgão judiciário competente. No Brasil, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo foram internalizadas pelo Decreto nº 6949 de 2009, com status de emenda à Constituição Federal. Cabe ressaltar que foi o primeiro tratado de direitos humanos internalizado nessa qualidade ao nosso ordenamento jurídico. Desse importante marco normativo, nós vemos 3 princípios que nos ajudam a compreender o que significa capacidade legal no sentido conglobante. São eles os princípios in dubio pro capacitar, princípio da intervenção mínima e o princípio da beneficência. O princípio in dubio pro capacitar é um recado dado aos intérpretes para que, na dúvida, se entenda que a pessoa com deficiência é plenamente capaz. O princípio da intervenção mínima é de que as medidas de apoio conferidas pelo Estado não venham a interferir diretamente na liberdade dessa pessoa. E, por fim, o princípio da beneficência é um norte para que toda e qualquer medida tomada seja em conformidade ao melhor interesse da pessoa com deficiência. Por esse viés, encerra-se de forma expressa a distinção entre capacidade de direito e capacidade de exercício, vindo-se a conceber uma capacidade legal conglobante, que impõe ao legislador o dever de prever salvaguardas protetivas de forma proporcional à garantia e exercício das liberdades pela pessoa com deficiência. Amita Danda afirma que a proposta da Convenção de atribuição da capacidade legal em sentido conglobante não significa que devem ser desconsideradas as diferenças substanciais das pessoas com deficiência, mas sim que é importante enfatizar seu direito de fazer escolhas de acordo com suas potencialidades e que, além disso, os Estados têm o dever de salvaguardar as medidas de apoio que laborem por essa igualdade substancial. Agora, nos voltaremos à nossa segunda pergunta da NanoClass. O que são as medidas de apoio à capacidade legal da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual? Em uma frase, nós podemos resumir as medidas de apoio como instrumentos jurídicos à disposição das pessoas com deficiência que aliam a capacidade legal, nesse sentido conglobante,
ao observar as preferências e potencialidades individuais. Pensar formas de positivar as medidas de apoio em ordenamentos jurídicos dos países signatários da Convenção é um desafio contemporâneo e, por isso, a ONU indica possibilidades de como as medidas de apoio referidas no artigo 12, inciso 4 do tratado, podem ser traduzidas em instrumentos jurídicos a serem adotadas pelos países. A ONU indica possibilidades de como as medidas de apoio referidas no artigo 12, inciso 4 do tratado, podem ser traduzidas em instrumentos jurídicos a serviço das pessoas com deficiência psíquica ou intelectual. Aqui eu cito um trecho de um documento a respeito dessa temática. De acordo com a Organização das Nações Unidas, esse apoio pode adotar a forma de uma pessoa de confiança ou uma rede de várias pessoas e pode ser necessária apenas ocasionalmente, ou então de uma forma mais contínua. No caso das decisões com apoio, a presunção será sempre em favor da pessoa com deficiência que será afetada por essa decisão. A pessoa com deficiência é quem irá tomar essa escolha. Caberá às pessoas apoiadoras explicarem as questões quando for necessário e interpretar os sinais ou as preferências da pessoa com deficiência. Ainda quando uma pessoa que tenha uma deficiência necessite de apoio total, a pessoa ou pessoas apoiadoras devem permitir que aquela exerça sua capacidade jurídica na maior medida possível, segundo os seus desejos. Essa, portanto, é uma lógica imprescindível para robustecer as liberdades da pessoa com deficiência para o enfrentamento das barreiras que mantêm uma leitura substitutiva da substituição de sua vontade. As medidas de apoio, portanto, vêm sendo internalizadas não apenas no Brasil, mas também nos demais países signatários da Convenção. Então, não basta a mera enunciação da necessidade de medidas de apoio à capacidade legal da pessoa com deficiência. No nosso país, nós destacamos nesse ponto os instrumentos da curatela e da tomada de decisão apoiada. Há quem entenda que a curatela, prevista lá no artigo 1767 e seguintes do Código Civil, não se incluiria a rigor numa definição de medida de apoio, pois se trata de um instituto jurídico mais intenso, dirigido não apenas às pessoas com deficiência, mas de modo geral a todos os adultos que não tenham condição para o exercício de atos jurídicos, conforme disposto nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 4º do Código Civil. Ressalta-se quanto à curatela, quando destinada às pessoas com deficiência, que o artigo 85 da Lei Brasileira de Inclusão prevê que ela se restringirá apenas aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Há quem entenda a possibilidade de sua adoção também para decisões existenciais, como defende o professor Vitor Almeida em obra referenciada sobre esse tema. A Convenção traz um sentido renovado da curatela, observando o melhor interesse da pessoa com deficiência e resguardando sua autonomia para as decisões de índole extrapatrimonial. Para Cláudia Abreu, a medida de proteção da curatela será personalizada, construída caso a caso, de modo que as restrições ao curatelado sejam somente estritamente necessárias para salvaguardar o seu desenvolvimento e a de sua personalidade. O parágrafo 2º do artigo 85 da Lei Brasileira de Inclusão esclarece que a tomada de decisão apoiada será excepcional e deverá resguardar os interesses da pessoa curatelada, com preferência à definição entre pessoas que estejam na sua rede de apoio. Na NanoClass de hoje, nós não vamos nos verticalizar sobre a curatela, mas sim sobre a tomada de decisão apoiada. Esta segunda é compreendida pela doutrina como, de fato, uma medida de apoio que se encaminha ao cumprimento do desiderato do artigo 12 da Convenção. Por quê? Porque ela provê o acesso da pessoa com deficiência ao exercício de sua capacidade legal com salvaguardas adequadas e que respeitam suas preferências. Antes, porém, de entendermos melhor a estrutura e a função da tomada de decisão apoiada, nós podemos provocar uma reflexão. Seria viável pensar medidas de apoio à pessoa com deficiência que não se resumissem a esses modelos pré-ordenados? Em tese defendida na USP, a professora Mariana Lara entende que sim, e traz algumas
alternativas, como por exemplo, a gestão de negócios prevista no artigo 861 do Código Civil, as manifestações antecipadas de vontade, e aqui eu cito Luciana Dadalto e Jussara Meirelles, que verticalizam essa temática, e que podem ser entendidas tanto na modalidade de mandado protetivo quanto do testamento vital. Ainda, a professora Mariana Lara cita a possibilidade de autocuratela para instituir diretrizes pela própria pessoa com deficiência, para, num primeiro sentido, ela requerer a própria curatela e, no segundo sentido, declarar previamente em uma manifestação de vontade quem será ou quem serão seus curadores. Além do testamento vital, nós também podemos citar a autocuratela, que poderia ser instituída pela própria pessoa com deficiência ou ainda indicando-se quem seriam seus possíveis curadores. Feitas essas considerações, nós podemos, nesse momento da nossa nanoclass, afirmar que já compreendemos o sentido de capacidade legal conglobante e em que consistem as medidas de apoio às pessoas com deficiência. A próxima pergunta tem por objetivo o aprofundamento do instituto jurídico disposto no artigo 1783-A do Código Civil. O que é, afinal, a tomada de decisão apoiada? O que, a quem, para quê e como? O que é? É uma medida de apoio instituída pela Lei Brasileira de Inclusão, que acrescentou o artigo 1783-A no Código Civil e que busca atender o comando do artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse apoio, previsto lá na Convenção, como vimos, deve incluir salvaguardas que assegurem o exercício dessa capacidade legal, dos direitos, das vontades e preferências da pessoa, de forma proporcional e adequada às suas potencialidades. Diante disso, a tomada de decisão apoiada tem como função não a substituição da vontade da pessoa apoiada, mas sim a prestação de informações pelos apoiadores eleitos por sua confiança, a fim de superar barreiras da capacidade legal. A tomada de decisão apoiada não é uma representação no sentido convencional. Tampouco coincide com a ideia de assistência, porque aqui a pessoa apoiada será considerada plenamente capaz e não precisa de assistência no momento de realização do negócio jurídico. O objeto da tomada de decisão apoiada não se trata da decisão final, pois esta caberá sempre à pessoa com deficiência. O seu objeto é a instituição de deveres de diligência e de informação assumidos por duas pessoas, apoiadoras, que mantêm um vínculo de confiança com o apoiado ou apoiada. Desse modo, suas finalidades são a superação de barreiras comunicacionais ou informacionais e o estímulo ao protagonismo da pessoa com deficiência. Visto o para quê da tomada de decisão apoiada, vamos ver então como ela contribui para a capacidade legal das pessoas com deficiência. A tomada de decisão apoiada foi trazida pelo artigo 84 da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê que a pessoa com deficiência terá assegurado o direito do exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e será a ela facultada a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Adiante, no artigo 116 da Lei Brasileira de Inclusão, houve a previsão de inserção do artigo 1783-A ao Código Civil. De acordo com o dispositivo, é através de um processo de jurisdição voluntária que a pessoa apoiada elegerá pelo menos duas pessoas idôneas para apoiar. A lei exige que os limites do apoio constem de um termo com prazo de vigência, previsão de direitos, interesses da pessoa apoiada e será por ela requerida. O Código Civil também prevê a participação do Ministério Público e a necessidade de instituição de um prazo para sua vigência. Ainda, o Código Civil prevê que o magistrado poderá decidir divergências entre os apoiadores em caso de risco ou então de prejuízo relevante à própria pessoa apoiada. Constata-se que esse dispositivo atende ao comando da Convenção em conceber um instrumento de apoio que se coaduna ao modelo social da deficiência. Então, como vimos, a tomada de decisão apoiada ela difere da representação, porque quem a institui
atua em nome próprio, recebendo prestações de informações e auxílio no esclarecimento das suas possibilidades de escolha. A diferença com relação à curatela é que a curatela precisará da prática de atos por um terceiro, curador, ao passo que a tomada de decisão apoiada será dirigida a pessoas capazes e é a própria pessoa com deficiência quem tomará suas decisões. Além disso, a curatela será uma medida excepcional, enquanto a tomada de decisão apoiada será de fato uma medida de apoio a ser adotada por pessoas com deficiência plenamente capazes. Nelson Rosenwald concebe a tomada de decisão apoiada como um negócio jurídico fiduciário. Joiciane Bezerra de Menezes a aproxima de uma noção de acordo. Da leitura do artigo 1783-A, nós vemos que esse instituto jurídico demonstra características negociais, muito embora não seja um negócio jurídico puro. Por quê? Porque ele demandará homologação judicial para se perfectibilizar. Há, portanto, uma condição do Ministério Público, do Poder Judiciário examinarem esse acordo, esse negócio jurídico e definir se de fato ele pode ou não ser homologado, principalmente observando se de fato ele atende às salvaguardas e preferências das pessoas com deficiência. Muito embora a curatela só seja prevista para atos de natureza patrimonial, nós vemos aqui na tomada de decisão apoiada que não há uma restrição expressa a atos dessa natureza. Inclusive, o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão prevê que a deficiência não afetará a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, inclusive para atos de natureza existencial, como casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros direitos dessa índole. Nesse aspecto de possibilidade da tomada de decisão apoiada também ser destinada a atos de natureza existencial, nós podemos citar Eloá Barros e Beatriz Schettini, que entendem ser aplicável essa medida de apoio ao exercício de direitos sexuais e reprodutivos. Esse entendimento, porém, ele não é pacífico. Por exemplo, para Luciana Berlini, o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada deve se restringir a negócios jurídicos mais complexos, pois o seu uso a atos mais simples ou mesmo para atos de natureza existencial poderia afetar o dinamismo que estes tipos de escolha exigem. Berlini afirma que há burocracia e falta de praticidade para a formalização da tomada de decisão apoiada, o que engendraria um obstáculo à sua própria efetividade. Quando falamos das formalidades da tomada de decisão apoiada, nós nos questionamos de quem seria a legitimidade ativa para seu requerimento. O enunciado 639 da 8ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal prevê que a legitimidade para requerer tomada de decisão apoiada será exclusiva da pessoa com deficiência. Esse entendimento foi incorporado ao projeto de lei do Senado 757, atual 11.091 de 2018, que propõe acrescentar o artigo 747-A ao Código de Processo Civil e expressamente prever que os pedidos de tomada de decisão apoiada e de curatela serão procedimentos destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade para esse exercício da capacidade civil. E, no que pertine à tomada de decisão apoiada, o legitimado será o próprio interessado no apoio. Além disso, esse projeto de lei 11.091 de 2018 inclui normas processuais para a tomada de decisão apoiada, retirando alguns dos parágrafos do artigo 1783-A do Código Civil e os deslocando para o Código de Processo Civil. Por exemplo, propõe-se a inclusão de um artigo 749-A no CPC para detalhar os requisitos exigidos na petição inicial, tanto da tomada de decisão apoiada quanto da curatela. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 749-A, que talvez seja incorporado ao nosso ordenamento jurídico, propõe que, junto à petição inicial de tomada de decisão apoiada ou de curatela, deve ser acompanhada uma avaliação biopsicossocial. Além disso, com relação à tomada de decisão apoiada, devem ser estabelecidos de forma muito clara os limites de apoio a ser oferecido, as hipóteses expressas
de participação desses apoiadores, o prazo de vigência, caso não haja um prazo indeterminado, e ainda os compromissos dos apoiadores quanto ao respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa apoiada. Ressaltamos que para a tomada de decisão apoiada, a lei prevê ainda o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, o que se coaduna com a salvaguarda de interesses e reafirmação do modelo social da deficiência. Ao analisarem a previsão que se aplica também aos processos de curatela, Carlos Pianovski e Luiz Alberto Araújo trazem contributo que é aplicável à atuação do julgador na tomada de decisão apoiada. Para os autores, a lei, quando exige a equipe multidisciplinar, tem a função de facilitar o trabalho do juiz, repartindo as responsabilidades que, diante do texto da Convenção, são inúmeras ao magistrado. Então, deve ser feita uma avaliação do conteúdo do termo, aliada à entrevista da pessoa apoiada e dos apoiadores, de modo a compreender melhor quais são as potencialidades da pessoa com deficiência e os benefícios trazidos pela instauração da medida, nesse caso concreto. Após o exame do Poder Judiciário e a manifestação do Ministério Público, é possível que a decisão seja favorável à homologação da tomada de decisão apoiada. Segundo a leitura da lei, a partir da sentença de homologação, o Instituto se aperfeiçoará e passará a surtir efeitos, não sendo exigido expressamente que se eleve esse termo e essa sentença homologada a um órgão de registro civil. Nelson Rosenwald sustenta que, apesar de omissa, a legislação não impede a remessa do termo homologado ao registro civil de pessoas naturais para averbação, seja na margem da certidão de nascimento, seja na de casamento, para dar maior publicidade e segurança jurídica aos terceiros contratantes. O projeto de lei número 11.091 de 2018, que já citamos, se alinha a essa proposta doutrinária e propõe alterar os parágrafos 4º e 5º do artigo 1783-A para trazer a obrigatoriedade da contrassinatura dos apoiadores e também do registro dessa sentença de homologação. Esse projeto ainda tem a intenção de acrescentar um outro dispositivo ao Código de Processo Civil, que é o artigo 755-B, que reforça a inscrição da sentença no registro de pessoas naturais e publicação em edital na internet, imprensa local e órgão oficial. Seja como for, após a homologação da tomada de decisão apoiada, permanecem salvaguardas da pessoa apoiada. Dentre essas, nós vemos no artigo 1783-A a proteção dela contra atos de negligência, pressão indevida ou inadimplemento de obrigações por parte dos apoiadores. Concretizando-se uma dessas hipóteses, qualquer pessoa poderá noticiá-la ao Ministério Público ou diretamente ao juízo e, apurando-se a sua procedência, o Poder Judiciário destituirá o apoiador denunciado, nomeando outra pessoa para esse dever, se assim for de interesse da pessoa apoiada, cujos desejos e preferências deverão ser devidamente ouvidos. Nelson Rosenwald entende que essa possibilidade pode ser dilatada em outras ocasiões e que, inclusive, o magistrado de ofício ou então por iniciativa do Ministério Público pode nomear outra pessoa como apoiadora, sempre com fundamento de resguardo de interesses da pessoa com deficiência. De modo complementar, impende considerar que as disposições dos parágrafos 7º e 8º do atual 1783-A conduzem à reflexão de que o legislador, na busca de proteger a liberdade da pessoa com deficiência, pode ter tido como efeito interpretações com traços um pouco mais paternalistas, como a leitura de que o próprio juiz poderia nomear novo apoiador, especialmente quando constatada a inidoneidade da pessoa apoiadora. Essa opinião não é partilhada por parte da doutrina, como por exemplo Joiciane Bezerra de Menezes, segundo a qual o juiz não poderia atuar de ofício para designar um novo apoiador, em razão do ato de tomada de decisão apoiada ter natureza personalíssima. A tomada de decisão apoiada poderá ser encerrada a qualquer tempo por solicitação da pessoa com deficiência, no bojo do próprio processo em que houve a homologação, mesmo que o prazo de vigência previsto no termo não tenha se esgotado.
O parágrafo 10º desse dispositivo ainda vislumbra o cenário do apoiador querer a exclusão de sua tarefa. Ele deverá requerer em juízo e, após manifestação do Poder Judiciário, será possível a sua liberação do encargo. O artigo 1783-A ainda prevê no seu parágrafo 11 o dever de prestação de contas pelo apoiador, e aqui são aplicáveis as regras relativas às prestações de contas na curatela, que fazem remissão também à prestação de contas da tutela. Essa regra traz uma preocupação do legislador em examinar o desempenho da tarefa dos apoiadores em efetivamente contribuir para o exercício da capacidade legal da pessoa com deficiência. Então, nós vemos aqui todo um sistema de proteção à pessoa com deficiência, de busca por sua liberdade, de modo que entendemos o que é, para quem, para que e como funciona a tomada de decisão apoiada. Por fim, nós trazemos uma última questão. Por que, afinal de contas, a tomada de decisão apoiada ainda é tão desconhecida? Como vimos, Luciana Berlini observa que as formalidades exigidas em lei para sua instituição podem constituir barreiras à sua efetividade. Em pesquisa no banco de dados sobre tomada de decisão apoiada no Tribunal de Justiça do Paraná, se colocarmos o termo tomada de decisão apoiada na base de dados entre 2016 e 2022, teremos 22 resultados. Destes, 2 processos correm em segredo de justiça, outros 2 são embargos de declaração e, com relação aos demais 18 recursos, de fato, apenas 11 deles verticalizam o pedido de tomada de decisão apoiada. Talvez por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, não haja de fato muitos casos que chegam até a segunda instância do Tribunal de Justiça paranaense. Porém, observamos que as formas de levantamento desses dados de uma forma objetiva também ficam comprometidas, porque ao menos no âmbito do CNJ ainda não há um assunto processual específico relativo à tomada de decisão apoiada. Assim, o levantamento de dados deve ser feito de forma manual. Há pesquisas em andamento, como a que cito agora, do professor Edgar Fernandes Barbosa, que busca consultar as comarcas do estado do Paraná para avaliar quantas seriam as demandas de pedidos de homologação de termos de tomada de decisão apoiada. Esses dados ainda não foram compilados, porém podemos afirmar que o tempo médio de tramitação de processos de jurisdição voluntária dessa natureza é estimado em cerca de 2 anos, quando se trata de um instituto jurídico que poderia ter, ou melhor, que deveria ter uma efetividade e uma celeridade maior. Podemos elencar algumas hipóteses dos motivos que levam ao desconhecimento acerca da tomada de decisão apoiada. O primeiro deles, a falta de conhecimento técnico, que é enfrentada por meio do trabalho doutrinário e da democratização do conhecimento. Outra hipótese é a falta de acesso à informação pela própria pessoa com deficiência, o que deve ser colocado como ponto importante e pauta para sua efetiva inclusão social. Por fim, a própria estrutura da tomada de decisão apoiada, esses requisitos formais e a exigência de homologação judicial podem se mostrar uma desvantagem para quem quer maior celeridade e dinamismo nesse instrumento jurídico. Estamos a falar, como vimos no início dessa nanoclass, de pessoas com deficiência psíquica ou intelectual, a quem até mesmo o acesso à educação inclusiva é cerceado por circunstâncias fáticas. Aqui nós vemos o dever do Estado de fornecer meios mais apropriados para essa medida de apoio, inclusive com a capacitação do Poder Judiciário, do Ministério Público e de nós, advogadas, advogados e pesquisadoras do direito. Podemos, então, perguntar se a tomada de decisão apoiada pela via extrajudicial seria uma forma de democratização do acesso a essa medida de apoio. O projeto de lei número 11.091 de 2018, que citamos ao longo dessa nanoclass, prevê a possibilidade de registro em cartório da tomada de decisão apoiada já homologada judicialmente. Contudo, há propostas doutrinárias que propõem a tomada de decisão pela via extrajudicial, a semelhança do que já ocorre, por exemplo, no sistema argentino
e também do sistema colombiano. Nesse sentido, podemos citar a obra de Henrique Brandão Ascioli de Guzmão, que com base tanto no sistema argentino quanto no sistema peruano e também francês, propõe uma redação de projeto de lei que atribui a competência de tomada de decisão apoiada para serventias extrajudiciais, visando uma maior simplificação no emprego desse instituto, pois ao ver deste autor, torna-o, da forma como estruturado, quase inaplicável na prática. Em sede conclusiva, nós percebemos que as mudanças legislativas em âmbito internacional e local sobre os direitos das pessoas com deficiência afirmam a necessidade de se considerar suas vontades, preferências e protagonismo. Isso demanda a releitura de institutos jurídicos e criação de novos caminhos para o exercício da capacidade legal no sentido conglobante. O enfoque funcional, aliado a medidas de apoio, imantou esse debate sobre a noção de capacidade legal durante a redação da Convenção. E à luz dos princípios indúbio pro capacitar, intervenção mínima e beneficência, vemos nascer a tomada de decisão apoiada como possibilidade de formalmente se atender à Convenção quanto à criação de um sistema de apoios fundado nesse modelo social da deficiência que facilite o exercício da capacidade legal dessas pessoas. Reiteramos que o objeto da tomada de decisão apoiada não é a decisão em si, mas sim a efetiva possibilidade da pessoa com deficiência fazer escolhas concretas a partir de informações que lhe sejam prestadas por seus apoiadores. E ainda que essa estruturação, essas formalidades em torno da tomada de decisão apoiada sejam objeto de críticas e mereçam retoques que já foram inclusive percebidos pelo legislador, é preciso reconhecer que se trata de uma medida inovadora no âmbito do direito civil que afirma a liberdade das pessoas com deficiência psíquica ou intelectual para o seu protagonismo e para o atendimento de suas preferências com as devidas salvaguardas. Agradeço pela oportunidade de tratar desse tema e também a sua atenção nessa nanoclass. Coloco-me à disposição para os diálogos sobre a temática e fico por aqui.